Aplicativo Cadeirantes de Jundiaí podem avisar a viagem que vão fazer. E também vamos falar de transporte coletivo aqui com a nossa entrevistada, a engenheira Ana Paula Silva Almeida, diretora do Departamento de Transportes de Jundiaí. Ana Paula, muito bom dia, prazer tê-la aqui na Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer nosso poder compartilhar aí as informações e levar aos ouvintes da rádio informações extremamente importantes na questão do transporte, e agradeço de novo o convite. Começando então por esse aplicativo criado aí pela Unidade de Gestão, Mobilidade e Transporte de Jundiaí, colocando em prática ainda de forma experimental esse aplicativo para os cadeirantes. Eu queria que você explicasse como é que funciona esse aplicativo para os cadeirantes, que a gente sabe que é um público que sofre bastante com a mobilidade urbana ainda, apesar de grandes esforços, mas a gente percebe, eu mesmo já vi cadeirante andando aqui no centro da cidade, por exemplo, ele tendo que andar na rua, porque a calçada ali estava complicada, ou porque um poste, a calçada estava estreita, ou porque tinha algum objeto dentro da calçada e ele teve que sair pela rua para andar com a sua cadeira de rodas. Como é que funciona esse aplicativo, Ana Paula? Então, de fato, a acessibilidade é um problema muito grande, né? Não só de Jundiaí, do Brasil inteiro, né? Esse olhar diferenciado para a pessoa com mobilidade reduzida, em especial o cadeirante, ele é de suma importância, né? A nossa unidade, através da Diretoria de Transporte, faz uma reunião todo mês com um grupo de cadeirantes e também outros tipos de deficiência, para justamente abordar especificamente as questões de transporte em relação à questão da vida dos cadeirantes, né? E o uso do elevador, né? Porque o que é mais restritivo? A deficiência visual, por exemplo, a pessoa tem mobilidade, de uma certa forma, é menos restritivo do que o cadeirante, que depende também do correto funcionamento dos elevadores. Então, para a gente ter uma ideia, a nossa frota, apenas 3% dela não tem elevador, né? Todos os veículos, 100% dos veículos, têm o símbolo de acessibilidade, e em função das próprias normas, regras que a ABNT regula para o Brasil inteiro, a gente então tem uma fatiazinha muito pequena, como eu disse, 3% só dos veículos não tem um elevador. E fazer com que esse elevador funcione corretamente também é um grande desafio. Por quê? Porque, primeiro, que esse equipamento está dentro de um ônibus que circula pela cidade inteira, muitas vezes a via de terra, por exemplo, então você tem a trepidação, né, durante o trajeto. Você tem também o elevador instalado numa porta que é utilizado por outras pessoas como degrau, e então esse uso do elevador de uma forma que não é o objetivo principal dele, que é fazer a elevação das pessoas para acessar o veículo, ele também interfere no seu funcionamento. Então, o grande desafio é que ele esteja realmente funcionando adequadamente no momento que ele é solicitado. E dentro dessas reuniões mensais que nós fazemos com representantes aí dos deficientes, nós validamos uma proposta de fazer uma comunicação antecipada. Mas por quê? Para que a gente pudesse fazer uma dupla checagem. Então, esse elevador ele já é checado na origem, lá na garagem, o seu funcionamento correto, né? Então ele sai da garagem funcionando, mas por uma eventualidade como essas que eu acabei de colocar, você pode ter um problema de operação, inclusive o vandalismo, que eu acabei não falando, mas que também, infelizmente, é uma incidência muito grande. Isso, né? É um absurdo que tem acontecido na cidade, o número de casos de vandalismo tem sido cada vez maior, né? E as câmeras nos ajudam a monitorar isso, né, Júnior? Assim, hoje a gente tem 4 câmeras instaladas em todos os ônibus e nos permitem identificar esse tipo de situação. Mas no caso do cadeirante, esse vandalismo é crucial, né? Porque ele está ali no ponto, esperando para fazer a viagem, e daí o ônibus que ele ficou esperando às vezes 10, 15 minutos, chega e ele não consegue embarcar, né? Então, esse trabalho feito em conjunto e validados por esses deficientes nos possibilitou conceber, então, trazer para o aplicativo da Prefeitura uma funcionalidade. Mas como estudo prévio, e até para a gente entender o que a gente precisa ajustar, nós criamos um grupo do WhatsApp,
onde os cadeirantes podem então solicitar adesão. Então, nas plataformas dos terminais, a gente tem sempre um agente vestido com uma camisa laranja, escrito "Posso ajudar" atrás, né? E essas pessoas estão preparadas para receber essas pessoas e pegar o contato dela, né? E adicioná-la então nesse grupo. E o que a gente faz lá no grupo, né? Então, o cadeirante, ele previamente, ele comunica a viagem que ele pretende fazer. Então, ele identifica lá o nome dele, a linha que ele pretende usar, em que endereço, né, que ele vai usar e qual horário. E os agentes dos terminais, que estão em todas as plataformas dos 7 terminais, recebem essa mensagem e respondem para esse cadeirante. Repete o nome dele, informa o prefixo do ônibus que vai atendê-lo e o nome do motorista. E isso é muito importante porque aproxima essa relação. Então, tanto o cadeirante sabe quem vai atendê-lo, quanto o motorista sabe que terá naquele trajeto um cadeirante para atender, né? E o que é interessante também é que, pelo equipamento de GPS, de monitoramento que a gente tem instalado em todos os ônibus também, a gente consegue, dependendo do tempo que esse cadeirante faz essa comunicação nesse grupo, a gente consegue inclusive dizer a hora aproximada que esse ônibus vai chegar. Então, basicamente é essa a ideia, né? E que tem sido muito produtiva. E esse sistema já funciona em alguma outra cidade? Vocês tiveram a ideia aqui? Como é que foi isso daí? Como é que surgiu essa ideia de trazer este aplicativo? Na verdade, não é um aplicativo, é o grupo de WhatsApp, né? Na verdade, é um grupo de WhatsApp que vocês criaram para antecipar as viagens desses cadeirantes, não é isso, né? Perfeitamente, para preparar essa viagem, né, de forma mais adequada. Porque daí esse funcionário que recebe a mensagem checa o elevador antes dele sair do terminal. Então, antes dele iniciar a viagem que ele vai fazer o atendimento do cadeirante, ele tem a oportunidade de checar novamente o elevador e estando tudo correto, ou se tiver algum problema, ele tem a oportunidade de fazer a troca, colocar o carro reserva, para que o cadeirante não tenha a sua viagem frustrada, né? Então, na verdade, a gente desconhece que tem outra cidade que tenha tido essa ideia, essa ferramenta, a motivação foi realmente, apareceu nesse grupo mesmo e validada ali, tanto que inicialmente a criação foi de uma funcionalidade no aplicativo da prefeitura e que já está em desenvolvimento pela companhia de informática da prefeitura, já num estado até bastante avançado, mas até para que a gente, como eu disse, sentisse quais são as melhorias, quais são os detalhes que a gente precisa pensar, a gente resolveu então, num caráter intermediário, fazer o grupo do WhatsApp. E foi muito importante, porque uma das questões que a gente, por exemplo, não tinha avaliado, e foi uma contribuição de um cadeirante bastante ativo da cidade, foi de que muitas vezes o cadeirante ele pode usar mais de uma linha num determinado ponto. Vamos pegar um caso, a estação rodoviária. Passam várias linhas por lá. Então, uma das coisas que a gente já entendeu que precisa ajustar, né, no aplicativo é que o cadeirante tem a oportunidade de dizer, olha, eu vou usar em tal ponto, em tal horário, mas pode ser a linha A, B e C. Pode ser qualquer uma delas em função de ser várias, no caso do terminal central. Justamente do deslocamento que ele vai fazer. Nesse né? grupo de WhatsApp, ele já está em funcionamento? Quantas pessoas já estão participando ali? Nós temos hoje em torno de 50 membros, né? Algo de 10 a 15 operadores, né, por parte da concessão e em torno de 35 usuários, né? Ontem eu tive a oportunidade, Júnior, se me permitir, de conhecer uma das pessoas que utilizam o grupo, né? A Érica é uma cadeirante muito ativa, ela mora em Várzea Paulista, trabalha na Clarismundo Fornari, numa empresa ali, e ela faz todo dia o uso do transporte. E ela é um dos membros do grupo que utilizam de forma mais adequada o grupo, porque quanto antes essa pessoa comunicar o desejo de viagem, também eu consigo um tempo maior para que o operador faça o trabalho dele. Quer dizer, se a pessoa já estiver no ponto e fizer a comunicação, muitas vezes o ônibus já saiu do terminal. Então, a gente não consegue fazer a checagem. E a Érica é um bom exemplo, né, do uso adequado dessa funcionalidade e tem sido beneficiada com essa novidade, porque realmente, né, você...
na condição do cadeirante, que tem as suas restrições de mobilidade, você ainda por cima ter sua viagem frustrada em função de algum problema de ordem técnica ou, enfim, né, de vandalismo e tudo mais, é complicadíssimo, né? Então, eu acho que foi uma experiência coletiva, né, que foi desenhada coletivamente, validada com as pessoas com deficiência, que tem sido uma experiência bastante exitosa. O cadeirante que está nos ouvindo e quer participar deste grupo, qual é o número ou qual é o contato dele para participar deste grupo de WhatsApp? Ele só precisa se aproximar de um desses fiscais dos terminais e fazer o seu pedido, né? Falar, olha, eu sou cadeirante, gostaria de entrar no grupo. Ou diferente, a pessoa tem um cadeirante na família ou é um amigo, eu ouvi essa matéria, eu ouvi a notícia na Rádio Cidade, pode adicionar o fulano, né? Por quê? Porque antes de ele ser adicionado no grupo, ele recebe primeiro o regramento do grupo, para ele entender quais são as regras, como é que ele tem que se portar, e também é um grupo utilizado profissionalmente, então não cabe aquelas histórias do bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que a gente está acostumado a ver aí nos grupos do WhatsApp. Então ele recebe um regramento e ele aceita então as regras e então só aí ele é adicionado no grupo. Então você pode fazer a sugestão, a pessoa é contactada e estando de acordo com as regras ele é adicionado. Estamos conversando com a engenheira Ana Paula Silva Almeida, ela que é diretora do Departamento de Transportes da Prefeitura de Jundiaí. Ana Paula, a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transportes da Prefeitura, ela tem uma divisão, você é diretora de transportes. O que faz a sua diretoria? Quais os setores que cuida da sua diretoria? A diretoria de transporte, Júnior, como o próprio nome já diz, ela está bastante ligada às questões de transporte público, né? Então, a grande fatia, o grande volume de trabalho está ligado ao transporte coletivo, até pela sua abrangência, né? Não sei se todo mundo tem ideia, mas a gente realiza na cidade mais de 9 mil viagens por dia, né? A gente se desloca na cidade, algo que, se a gente fosse comparar, significaria dar duas voltas na Terra a cada 3 dias, que se a gente somar a quilometragem percorrida pelos ônibus, e a gente fosse fazer essa comparação, são 2 voltas na Terra a cada 3 dias. Então, o grande volume está no transporte coletivo. Mas também faz parte da nossa diretoria a questão do táxi, do transporte escolar, agora mais recentemente o transporte por aplicativo, enfim, tudo que tem a ver aí com a questão do transporte público está ligado à diretoria de transporte da Unidade de Mobilidade e Transporte. Vagas públicas, Zona Azul, esse tipo de coisa, está na sua área, não? Então, nós temos mais 3 diretorias. Temos a diretoria de trânsito, aonde está inserido esse item que você colocou, as vagas da Zona Azul, por exemplo, a própria operação, os agentes de trânsito, o acompanhamento às obras da cidade, que inclusive tem sido muito, né, e exige muito desses profissionais. Nós temos a diretoria de engenharia de mobilidade, que cuida dos projetos, por exemplo, um novo empreendimento que vem para a cidade, os relatórios de impacto, de vizinhança. E temos uma diretoria que faz um apoio, né, financeiro e administrativo dessa unidade, que é muito grande. Então, é a 4ª diretoria. Então, são 4, uma trânsito, uma engenharia de mobilidade, uma transportes e essa que tem um suporte administrativo para a nossa unidade. O radar quem é que vai cuidar? É a diretoria de trânsito. De trânsito. Isso mesmo. Agora, eu queria emendar essa pergunta, se você souber responder, porque todo mundo quer saber quando é que vai começar a funcionar os radares aqui em Jundiaí. Se você souber, por favor, responda para a gente aqui. Está todo mundo curioso. Tá bom, vamos tentar responder então um pouquinho aí da expectativa das pessoas. Realmente eu não sou a pessoa mais adequada para estar tratando disso em detalhes e a equipe fica à disposição para um próximo momento. Mas a questão do radar é um processo que está em licitação, né? Ainda teve fases que já evoluíram, mas saiu já a homologação do contrato, mas ainda o contrato não está assinado ainda, né? Então a gente ainda não consegue precisar exatamente a instalação, mas deve ser alguma coisa aí até o final do ano, a gente deve estar com os radares sendo implantados na cidade. Mas eu acho que o que é mais importante a gente dizer, Júnior,
e também aos seus ouvintes, é que nada vai ser feito de uma forma escondida, né? Hoje, infelizmente, a gente sofre muito com as fake news, né? Inclusive, na questão do radar, a gente teve uma onda muito efetiva do fake news na cidade inteira, dizendo que no dia seguinte teria radar na cidade inteira, e não é assim, né? A Prefeitura e a Diretoria de Trânsito, com certeza, vai fazer extensa publicação de quando, como, aonde, né? Antes da sua efetividade, tá bom? E se você me permitir, eu queria fazer um apontamento sobre a questão do radar. Né? Fique à vontade. Eu sou funcionária pública há 25 anos, já estive em várias áreas e já fui também coordenadora do projeto de segurança da cidade. E eu queria ressaltar duas coisinhas. Uma que, o porquê, né? Por que ter radar? Né? E a gente fazia uma análise de fator de risco e o que a gente percebia de forma muito clara é que quanto mais grave for o acidente ou fatal, a velocidade sempre vai estar presente como um fator determinante para essa gravidade, né? E um outro item que eu acho que valia muito a pena também a gente falar é que a grande maioria das pessoas não excedem a velocidade, né? Existem estudos internacionais, inclusive, que falam o seguinte: mais de 85% das pessoas transitam em velocidade de segurança. E é, inclusive, esse um dos fatores que são levados em conta na definição de onde precisa radar, além, obviamente, de onde acontecem mais acidentes, né? Essa questão também é muito importante dentro desse critério técnico, né? E, então, assim, queria frisar, né? Mais de 85% das pessoas não precisam se preocupar com o radar, né? Por quê? Porque andam em velocidade de segurança. Então, de fato, o radar ele é um instrumento para garantir que nós, cidadãos de bem, né, possamos transitar na via com segurança. Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente aproxima o problema da nossa casa, né? Quando a gente olha para a rua da nossa casa ou para o trajeto que o nosso filho faz a pé para ir para a escola, e a gente olha para aquele cara que pode estar excedendo a velocidade e de repente fatalizar ou envolver o nosso filho no acidente, a gente consegue entender a grande importância do radar. A gente acompanhou até recentemente aí alguns acidentes absurdos na Avenida 9 de Julho. Carros tirando racha, destruíram inclusive patrimônio público, um absurdo até. E, como sempre, né, os bons pagam, né, pelos maus. E o radar, infelizmente, é aquele remédio amargo que vem para solucionar ou tentar solucionar alguns problemas. Agora, como você disse, é importante que ele esteja bem sinalizado, o radar está aqui, ou vai começar a operar a partir de tal data, e ele está nesta posição, para mostrar, o radar está aqui. E as pessoas, sabendo que o radar está ali, elas vão se controlar. Agora tem uns também, viu, Ana Paula, que nem com radar, eles passam mesmo, eles não estão nem aí. Eles não estão, olha, conheço muita gente, já perdeu a carta, a pessoa vai lá e usa a carta da mulher, da tia, da avó, e essas pessoas ainda dão a carta para que esse motorista imprudente use. Pois é a questão da responsabilidade pública mesmo, né? E aí eu posso até aproveitar para citar dois exemplos. Eu fiz muita palestra de direção defensiva, participei muito das CIPATs da cidade, e eu sempre usava uma foto de um tempo atrás, aí, onde a gente tinha um radar ali na Antônio Pincinato, e tinha um motociclista que estava a 160 km por hora, que foi pego no radar, né? E eu perguntava sempre para o público assim, esse rapaz está a 160 km por hora, é um problema só dele? Tá? A maioria das pessoas, no primeiro momento, respondem sim, é ele que se ele se acidentar ali, é a vida dele que está em jogo única e exclusivamente. E aí eu falava assim, não é. Por quê? Porque primeiro, se você estiver vindo no sentido contrário e ele voar, porque ele passou em cima de uma pedra ou num buraco, e ele voar para outra pista, ele vai entrar dentro do teu carro e pode fatalizar a tua família inteira. Então, primeira coisa. E a segunda é que se ele for socorrido, quem paga o custo hospitalar desse socorro somos todos nós que pagamos o imposto na cidade. Então, infelizmente, é uma realidade, a grande parte dos nossos leitos hospitalares são utilizados para os acidentados de trânsito, e aí é uma pena, mas os nossos motociclistas, que normalmente são jovens, é uma grande fatia dessas pessoas que se envolvem nesses acidentes,
e estão então ocupando um leito hospitalar pago pelo dinheiro público, né? E em geral são custos altos, porque envolvem cirurgias de bucomaxilofacial, né? Ou seja, porque no caso do motociclista especificamente, a gente brinca que o para-choque é o próprio corpo dele, né? Então é isso. Então o excesso de velocidade, passar no sinal vermelho não é um problema exclusivo da pessoa, né? Porque envolve todo mundo. E eu acho importante também reforçar que a diretoria de trânsito investe muito nas campanhas de educação. Né? Então, justamente para isso nas escolas, nas empresas, nas CIPATs também, para justamente levar essa informação da importância de um trânsito seguro para a cidade de Jundiaí. Você falou de motociclista, só a Avenida Prefeito Luiz Latorre, o que eu já vi de acidente de motociclista nessa avenida, é uma avenida curta. Eu perdi um amigo, inclusive, que morreu aqui nessa Avenida Prefeito Luiz Latorre, motociclista. Não dá para entender. Mas que venham os radares, então, e que minimizem, né? Porque os maus vão continuar abusando, a gente sabe disso. Infelizmente, uma pena. Ana Paula, só para aproveitar a sua presença aqui, os amarelinhos você que cuida? Também não, mas é também da diretoria de trânsito, mas enfim, se eu puder ajudar de alguma forma, eu não sei qual a sua... Não, porque as pessoas perguntam onde estão os amarelinhos, porque parece que eles ficam escondidos, e olha que a roupa dele não dá pra, a roupa deles não dá para se esconder, hein? Dá para ver de longe. Aqui no centro da cidade, por exemplo, a gente não vê mais amarelinhos, a gente vê muita gente abusando no estacionamento aqui da Zona Azul. Vagas de carga e descarga, então, é um absurdo. As pessoas abusam. Tem uma vaga aqui em frente ao número 578, colocada inclusive pelo gestor aí, o Silvestre, na época, para facilitar aí o acesso, entra e sai de carros. Essa vaga foi a pior coisa que já foi colocada aqui. Assim, a ideia foi fantástica, mas o uso dela prático, péssimo, péssimo. As pessoas ficam, tem um carro aqui que fica o dia inteiro nesta vaga, com o pisca-alerta, sem fiscalização nenhuma, porque aí na vaga de carga e descarga, ou vaga temporária, que chama, não sei como é que é o nome dessa vaga. Vaga rápida. Vaga rápida, né? Eles colocam o pisca-alerta e ninguém vai ficar cronometrando quanto tempo está. Teve um cidadão aí que, eu juro para você, ele ficou a tarde inteira com o pisca-alerta ligado. A tarde inteira. Por isso, não fiquei ali assistindo ele parado, não. Pessoas que trabalham nas redondezas olharam e falaram, mas esse carro está sempre aí. E eles abusam mesmo. E não sei, parece que os amarelinhos sumiram. Onde eles estão? Bom, você já reforçou, né? A minha área é realmente transporte, mas eu queria talvez trazer alguns números que eu acho que ajudam a gente a entender a lógica da cidade, né? Nós temos em torno de 70 agentes na cidade. O trânsito, ele funciona 24 horas por dia, né? E também não dá para a nossa equipe funcionar menos do que isso. Então, obviamente que a gente tem uma distribuição para atender melhor os picos, né, de trânsito e da própria vida da cidade, mas a gente tem que ter gente nas 24 horas disponíveis na cidade. Então, a gente tem uma central de operação que atende pelo telefone, que eu vou colocar aqui para as pessoas, quiserem anotar, é 4521-2594, que justamente é o contato, né, das pessoas. Então, numa situação como essa que você relatou agora, as pessoas podem acessar essa central através desse Podem número. Denunciar. Isso, porque daí ajuda a gente a melhor operacionalizar o que a gente tem de mão de obra. Veja, são 70 agentes, imagina isso distribuído nas 24 horas, na cidade inteira, e principalmente com o volume de obras que a cidade vem tendo, né? A gente vem acompanhando a RECAP praticamente na cidade inteira, e a função do agente no acompanhamento dessas obras é muito importante, né? No desvio, na orientação. Então, assim, a cidade é muito grande, né? A cidade demanda aí uma expectativa em termos de fiscalização bastante importante, e a gente precisa fazer o melhor uso possível. Então, a criação dessa central é uma coisa muito importante, ela já é bastante antiga na cidade, né? Mas talvez nem todo mundo conheça a possibilidade de entrar em contato com os agentes de trânsito que monitoram o trânsito o dia inteiro, inclusive fazendo uso das imagens da própria Guarda Municipal, né? Que monitora aí, que a gente tem monitoramento em vários pontos da cidade.
para que a gente melhor operacionalize tudo isso, né? Então, o que eu poderia dizer, acho que é isso. A equipe não é tão grande assim, mas sendo acionada, eu tenho certeza que eles vão poder aí atender a nossa população da melhor forma possível. O assunto trânsito, transporte, ele é muito vasto. Nós já falamos mais de 20 minutos aqui, ficaríamos falando o dia todo. Tem assunto aqui para o dia todo, viu, Ana Paula? Não só da sua área, como em todas as áreas do transporte aqui de Jundiaí. Sobre transporte coletivo ainda, muita gente reclama muito da bagunça que são os terminais urbanos. Aquela venda de produtos, um vende para lá, outro vende para cá, aquela confusão. Parece que não há uma fiscalização, ou a fiscalização não dá conta. E outra, ônibus quebrados. Ainda estão quebrando ônibus na cidade. Eu mesmo presenciei agora, faz 3 dias, um ônibus quebrado ali na Vereador Geraldo Dias, indo em direção ao terminal Secap. Como é que está essa situação? Ônibus quebrados e a questão dos terminais urbanos daqui da nossa cidade. Vou começar pelos terminais, tá bom? Então, assim, nós temos 7 terminais. Infelizmente, a gente realmente tem a presença de ambulante na maioria deles, né? E por que não é desejável a presença do ambulante nos nossos terminais? Porque os terminais foram concebidos e as suas plataformas dimensionadas para a operacionalização do transporte, né? E a presença do ambulante ocupando esses espaços, que deveria ser do usuário do transporte, causam vários problemas. Não só a questão física do espaço, a própria circulação das pessoas. É comum a gente ver, por exemplo, o ambulante utilizando o banco do terminal como expositor das suas mercadorias, né? E isso tem nos preocupado muito desde o início da gestão, né? E nós estamos trabalhando em várias frentes para que isso possa ser equacionado na cidade, né? Então, os terminais realmente precisavam, demandavam uma repaginação, né, um cuidado, porque eles estavam com vários problemas da ordem de piso solto, vidro quebrado, pichação, que foi uma coisa muito triste de observar isso lá. O vandalismo, né? Vandalismo, absurdo, né? Perfeitamente. Então, a gente fez um esforço muito grande no sentido de recuperar esses terminais. Então, nós conseguimos ajustar tudo que tinha a ver com azulejo, pia, torneira, vaso sanitário, pintamos os terminais e trocamos aquelas áreas onde a gente tinha maior incidência de vandalismo com pichação por grafite, né? Trouxemos a arte urbana aí para dentro dos terminais e, na medida do possível, envolvendo inclusive os próprios artistas da própria região. Um exemplo muito legal da gente colocar foi lá no Terminal Colônia, onde no dia que a gente fez o grafite lá, a gente fez também trouxe também o rap para dentro do terminal, né? E o resultado é muito positivo, viu, Júnior? Porque a gente percebe que quando a população vê que a cidade está sendo cuidada, ela também preserva. Eu dou sempre um exemplo, lá no Colônia, especificamente, a gente tem uma caixa de escada que dá acesso à informática, lá, ao Acesso a Jundiaí, que é um serviço oferecido lá em todos os terminais, e as paredes lá foram pintadas de branco, prevendo a entrada do grafite na sequência. E acabou que, por um motivo contratual, a gente acabou não acontecendo esse grafite, mas até hoje, depois de meses, quase ano que isso foi feito, a parede continua branquinha, sem nenhum risco, né? E eventualmente, quando tem alguma ação, um pé na parede, uma marca de pé na parede, ou um risco, a nossa equipe de manutenção tem imediatamente ido lá e corrigido. E as pessoas reconhecem isso e preservam. E a questão do ambulante, então, é uma das coisas que a gente está tentando resolver, né? Então, tem um esforço muito grande da unidade de finanças, no sentido de coibir essa venda que é ilegal na cidade. Então, é proibido o ambulante dentro dos terminais, e também com o apoio da Guarda Municipal em relação a isso, né? E aproveitando, eu queria dizer o seguinte, que a Prefeitura cuidou de receber os ambulantes antes do início, por exemplo, da licitação das lanchonetes, né? Porque os terminais foram concebidos com áreas de lanchonete, apesar de nunca terem sido implantadas, né? Então, antecipadamente, antes mesmo de iniciar a licitação, nós recebemos por várias vezes, equipes diferentes na Prefeitura, inclusive, recebemos os ambulantes e explicamos o que ia acontecer
e inclusive a forma como eles poderiam participar dessa licitação, né? Em forma de cooperativa, então, porque a prefeitura obviamente não pode fazer contratos que não sejam formais, né? Pela própria lei de responsabilidade, a própria lei de licitações. E isso tudo foi feito com antecedência para que a gente tivesse o mínimo impacto possível em relação a isso, né? É uma pena que eles realmente não se organizaram dessa forma, não participaram, mas hoje a gente tem, né, esses espaços com as lanchonetes nos terminais e de fato é um grande desafio a gente vencer essa barreira que é muito importante. Infelizmente a gente vem colecionando incidentes muito graves nos terminais em relação a isso, conflitos entre os próprios ambulantes, né? Isso não é algo desejável nem pela prefeitura, muito menos pela unidade, né? E nós estamos encarando esse problema de frente em conjunto com a Finanças e com a Guarda Municipal. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação, agradeço aí a sua presença aqui nos nossos estúdios, desejar um ótimo trabalho, que vocês consigam resolver esses problemas, porque a população sofre muito, né? Só quem anda de ônibus sabe o que é ter que parar no terminal todo dia, acordar cedo, ir de um terminal a outro, um ônibus quebrado, às vezes aquele ônibus quebrado, a pessoa perde hora do trabalho, é demitida, tem muita gente que é demitida por causa de um atraso do trabalho, tem chefe que não tem paciência nenhuma, e a paciência hoje está curta, infelizmente, está todo mundo nervoso hoje, porque em função da dificuldade do país, então que vocês consigam fazer aí um melhor trabalho e proporcionar para a população de Jundiaí o melhor serviço do transporte coletivo. Eu agradeço aí, né, as suas palavras e queria dizer assim para a população, o transporte é um grande desafio, né, do governo do prefeito Luiz Fernando, de toda a nossa equipe, que é muito envolvida e tem muito se empenhado para a solução desses problemas. E aí eu queria trazer 2 números finais, Júnior, se você me permitir, que é em relação à questão da pontualidade e do cumprimento de partida. Então, até bem pouco tempo atrás, a gente não conseguia, numa entrevista como essa, por exemplo, dizer para vocês assim, quantas viagens são realizadas na cidade, né? Quantas acontecem no horário programado. Mas hoje a gente tem o orgulho de dizer que a gente consegue, a gente tem essa informação em rotina. Então, a unidade montou um centro de supervisão da operação, que fica lá no terminal Secap, onde tem uma equipe que monitora a maior parte do período da operação. E hoje, com o GPS implantado em todos os ônibus, a gente consegue dizer com muita clareza que mais de 90% das nossas viagens, e eu falei para vocês em números, né, são 9.000 viagens, em dezembro de 2016 eram 7.600, a gente foi ampliando gradativamente a partir do programa de revisão de linhas, e hoje nós temos 9.000 viagens diárias, e hoje mais de 90% dessas viagens acontecem pontualmente. Por que eu falo mais de 90%? Porque como o GPS é um dispositivo eletrônico, eventualmente a gente perde a comunicação ou o equipamento tem algum problema e não esteja funcionando, então eu tenho convicção de dizer que mais de 90% acontecem regularmente todos os dias. E dessas, 82% acontece no exato momento programado, ou seja, se a viagem é 7h12, ela acontece às 7h12. Mas eu entendo também que para a população que perdeu aquela viagem, que teve o problema, como você colocou, do atraso no serviço, para aquela viagem para ela é um grande problema e inclusive fica na memória dela por muito tempo. Mas eu queria dizer para a população que a equipe tem se esforçado em melhorar a qualidade do transporte, o monitoramento foi um grande avanço, né? E a equipe consegue hoje, inclusive remotamente, né, de dias atrás, inclusive, acompanhar até o trajeto do ônibus, quer dizer, saber se ele desviou o caminho, por exemplo, né? E também temos uma equipe dedicada a receber todas as reclamações, a apurá-las, né? E a gente lê todas elas com muito carinho, com muita atenção, para justamente, se for o caso, também tomar as medidas em relação à operação, ao motorista e tudo mais. Qual é o contato para reclamação? O nosso contato principal é o sistema 156. Eu sei que muita gente fala, 156 não resolve, mas eu queria reforçar que a nossa equipe lê diariamente todos os 156 que entram na unidade. Eles são encaminhados para as áreas, por exemplo, se é um problema de atraso, a gente imediatamente tem uma equipe que vai e verifica
essa demanda no GPS. Se for uma situação de, por exemplo, uma denúncia de um problema no ônibus, uma campainha não funcionando, vai para a equipe de campo para ser apreciada também, né? E a gente responde a 100% dessas demandas. Então, o principal canal é realmente o Sistema 56, que hoje pode ser feito via web, além do telefone. Engenheira Ana Paula Silva Almeida, diretora do Departamento de Transportes da Prefeitura de Jundiaí, ela